O exercício é do livro Fundamentos de Circuitos Elétricos, a 5ª edição. O assunto Teorema de Thevenin, o capítulo 4. O problema prático é o 4.8. Então esse exercício ele apresenta esse circuito aqui e ele quer a corrente em cima dessa carga aqui, em cima desse resistor de 1 ohm. Então, pessoal, para aplicar o Teorema de Thevenin, precisamos desacoplar essa carga aqui do sistema e ir atrás de dois resultados, uma tensão de Thevenin e uma resistência equivalente de Thevenin. Então, primeiro nós vamos atrás da tensão de Thevenin. Então, como que nós vamos fazer isso? Depois de desacoplar a carga, vamos analisar o circuito. Então, o circuito ele apresenta duas fontes, uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. Então, nós vamos transformar essa fonte de tensão em uma fonte de corrente. Como que nós vamos fazer isso? Então, nós vamos pegar a fonte de tensão, que é de 12 volts, dividir pela minha resistência. E isso aqui, pessoal, vai dar um resultado de 6 dividido por 12 dividido por 6. Isso aqui vai dar um resultado de 2 amperes. A resistência que estava em série, agora ela passou a ficar em paralelo. Então essa resistência ela está em paralelo agora. E a minha visão de Thevenin é nesse sentido aqui. Então, qual seria o próximo passo? Eu tenho duas fontes de corrente. Em paralelo, eu posso somar essas duas fontes de corrente. Então, o novo circuito de fonte de corrente, agora 4 amperes. A minha resistência, que ela estava em paralelo, ela vai continuar em paralelo aqui no circuito. Então, a minha tensão de Thevenin continua ainda nesse sentido. Então, qual é o próximo passo agora que eu posso fazer aqui? Pegar essa fonte de corrente e transformar novamente em uma fonte de tensão. Como que eu vou fazer isso? Então, eu vou pegar a corrente vezes a minha resistência e isso vai nos retornar 24 volts. E a minha tensão e a minha resistência, que estava em paralelo, ela volta a ficar em série aqui novamente. E a minha tensão de Thevenin continua nos pontos A e B. Então, analisando esse circuito aqui, se eu fizer um divisor de tensão, eu consigo encontrar a minha tensão de Thevenin. Então, essa resistência de 4 ohms eu vou chamar de R1. E essa resistência equivalente aqui, essa somatória dessas duas resistências, eu vou chamar de resistência equivalente. Então, como ficaria agora aqui esse divisor de tensão? Então, a minha tensão de Thevenin, ela vai ser igual a R1 mais a resistência equivalente, vezes a minha fonte de 24 volts. Vezes eu vou colocar aqui só tensão, tá? Que é a minha fonte aqui. Então agora eu vou substituir os valores. Então o meu VTH ele é igual a 4 mais 12 vezes 24. Isso aqui eu vou ter como resultado de 6 volts. 6 volts. Então eu encontrei a minha tensão de Thevenin. Consegui encontrar. Esse foi o primeiro passo aqui no nosso teorema de Thevenin. Então, qual seria o próximo passo? Vou fazer uma nova análise no circuito. Então, o meu circuito, o circuito inicial, eu tinha duas fontes, né? Uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. Quando eu faço minha resistência equivalente de Thevenin, a fonte de corrente ela se comporta como circuito aberto e a fonte de tensão como curto-circuito. E ela vai ter essa característica aqui, o circuito. Então,
a fonte de corrente aberta e a fonte de tensão em curto-circuito. O que é que nós podemos observar? Que tem essas duas resistências de 6 ohms em série, em paralelo com 4 ohms. Então, para achar o RTH, vou colocar aqui o RTH, eu vou ter essas duas em séries, que vai dar 12, em paralelo com 4 ohms. Então, vai ficar 12 vezes 4, 12 mais 4. E isso aqui eu vou ter como resultado 3 ohms. Então, a nova configuração do circuito ficou assim. Eu tenho a minha fonte agora de TVNAN de 6 volts, tenho a minha resistência de TVNAN de 3 ohms, vou acoplar novamente a carga em estudo para encontrar essa corrente. Então aqui eu tenho um circuito bem simples, então aplicar a lei de Ohm. Então para achar essa corrente seria a minha tensão dividido pelo somatório das resistências. Então esse somatório vai dar 4. Então a corrente vai ter um valor de 1,5 ampere. E esse aqui é o resultado da minha questão.